Palavra do Padre. Meu querido amigo e amiga, começamos nesse momento mais uma palavra do Padre em torno daquilo que vivemos em todo esse mês de setembro, que no Brasil é chamado Setembro Amarelo, em prevenção ao suicídio. E a gente quer pedir a Deus que nos defenda contra todos os ataques contra a vida, seja maligno, seja por doença, seja por depressão e etc. Que Deus nos ajude a vencer sempre. Como toda sociedade tem seus problemas, tem suas dificuldades, a nossa também não é diferente. Encontramos, de fato, situações complicadas. Lá na comunidade de Corinto, no tempo de Paulo, certamente é uma comunidade muito grande, talvez era uma das maiores, e Corinto tinha cada porto, aí recebiam pessoas de todos os lados, entravam e saíam em grandes comércios, e como essas pessoas de diversas culturas levavam situações também difíceis, como tinha lá do adultério. E agora, hoje, Paulo ao Corinto está mostrando um problema de consciência na comunidade quanto ao comer as carnes de animais sacrificadas aos ídolos. Nós sabemos que um ídolo não é nada no mundo e que Deus é um só. Porém, existe só Deus, um só Deus, que é o Pai, de quem vêm todos os seres e para quem nós existimos. Não precisa de ficar preocupado em oferecer sacrifícios, inclusive carnes, a outros deuses. Não tem necessidade disso que São Paulo está falando. Mas se o alimento é ocasião de queda para o meu irmão, então nunca mais comerei carne para não escandalizar meu irmão. Essa é a atitude de Paulo, para convencer, para que ninguém seja prejudicado por nosso escândalo. Para não escandalizar ninguém, a gente assume então um outro papel. É aquilo que Jesus ensina no Evangelho de hoje. E o Evangelho é praticamente dando uma sequência aí, como fosse as 4 bem-aventuranças apresentadas por Lucas, em que no Evangelho de Mateus são 9 bem-aventuranças, e além dessas 4 que Lucas apresenta, tem também 4 ais. Mas eu vou ficar com isso aqui agora, que é mais importante, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, quando começa dizendo assim: amai vossos inimigos e fazei o bem a quem vos odeia. Bendizei os que amaldiçoam. E no centro do ensinamento de Jesus está a regra de ouro: a vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Meu querido amigo ouvinte da Rádio Educativa, o amor ao próximo, em particular aos inimigos, ocupa uma boa parte do discurso programático de Jesus. Dirige-se a todos os que o escutam. Embora esteja formulado em imperativos, não deve ser entendido como um novo código legal para regular uma conduta em determinados casos, mas como expressão de um espírito que anima de dentro toda a vida cristã. Aí sim, a motivação não deve ser interesseira, busca precisamente refrear o egoísmo interesseiro, e a motivação é o exemplo de Deus Pai que seu Filho Jesus vem revelar para devolver sua imagem aos homens. E como eu disse, no centro soa a regra de ouro que outros textos e culturas formulam em termos negativos: não faças aos outros o que não queres que fazeis a ti, como está lá em Tobias, por exemplo. Mas num campo muito restrito. Mas Jesus aqui exprime em forma positiva, muito mais exigente do que não faça aos outros. Aqui Jesus diz esse fazer, porque o amor inculcado não se esgota em sentimentos. Aqui se vai à raiz da ética, fazer o bem nas relações recíprocas com os outros, e por serem recíprocas, permitem traçar um quadro ou pauta para distinguir casos típicos que se poderiam ilustrar com alguns exemplos de textos bíblicos. Mas seria muito importante a gente repensar um pouco hoje que por trás de cada palavra dessa, aquilo que devemos fazer, cada imperativo que nos apresenta, se entrevê um indicativo, aquilo que está efetivamente aí. Isso mostra como Deus em Jesus me amou, assim como Deus continue amando a cada um de nós. E Jesus apresenta o comportamento das pessoas que acolhem a sua graça e a sua misericórdia. E assim nós vamos entendendo o rosto de Deus e percebendo melhor a vontade de fazer aquilo que Ele nos ensina, que é amar os inimigos,
amigos, fazer o bem, emprestar sem esperar coisa alguma em troca. Isso que é muito importante. Ser misericordioso, como todos, como o Pai é misericordioso. Não julgar ninguém, porque o Evangelho diz assim, termina dizendo o seguinte: porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Meu querido amigo e amiga, vamos nesse momento então rezar para que esse mês de setembro seja um mês muito positivo na nossa vida de cristãos. Deus onipotente, que socorreis os desolados e confortais os prisioneiros, vede a aflição e manifestai vosso poder para aliviar-nos. Vencei o detestável inimigo, fazei que, superada a presença do adversário, possamos recuperar a paz e a liberdade. Assim, servindo-vos com sincera piedade, possamos confessar que vós sois admirável e manifestais a grandeza das vossas obras. Isso vos pedimos pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido amigo, estamos já encerrando essa palavra do Padre. Antes de pedir a bênção, quero lembrar que estamos num período de jubileu, e jubileu nos leva muito a refletir e a entender essa misericórdia de Deus derramada em nossos corações, na nossa vida. Todos os dias tem jubileu pelas redes sociais, aí é importante a gente acompanhar alguma missa a partir de 19, 19h30, e assim nós vamos vivenciando melhor também aquilo que celebramos na nossa paróquia. Inclusive, nesse fim de semana, domingo, missa às 7 e às 9. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.